Ela foi forçada a casar com um milionário de 40 anos. Mas naquela noite, algo aconteceu que ninguém esperava. E tudo mudou entre eles para sempre. De onde você está assistindo essa história? Se inscreve no canal e deixa o like porque o que aconteceu depois vai te deixar sem palavras. O vestido de noiva pesava mais que qualquer corrente jamais forjada. Cada pérola bordada à mão sobre a seda importada parecia um pequeno grilhão amarrado aos sonhos que Mariana havia tecido durante 25 anos de vida. E agora, enquanto seus pés avançavam pelo corredor da igreja colonial de Paraty, sentia como esses sonhos se desfaziam a cada passo que a aproximava do altar. 300 rostos desconhecidos a observavam dos bancos de madeira de lei. Mulheres com chapéus extravagantes e homens de ternos escuros murmuravam entre si, avaliando-a como se fosse uma égua em leilão. O aroma dos lírios brancos, flores que Mariana sempre havia detestado por sua doçura enjoativa, inundava o ar centenário da igreja, misturando-se com o perfume francês que sua futura sogra havia insistido que usasse. Um perfume que não era seu, num vestido que não havia escolhido, caminhando em direção a um homem que mal conhecia. A luz da tarde fluminense se filtrava através dos vitrais coloniais, projetando manchas de cor sobre o piso de mármore como lágrimas petrificadas de santos esquecidos. Mariana manteve o olhar fixo no ponto onde o corredor terminava, onde uma figura masculina aguardava com a rigidez de uma estátua de bronze. Rafael Almeida Cavalcante, 40 anos, herdeiro de uma fortuna construída sobre fazendas de café que se estendiam pelas montanhas do interior paulista como um mar verde interminável. Um homem cujo rosto ela mal conseguia lembrar das 3 ocasiões em que se encontraram antes deste dia. Seu pai, Carlos, caminhava ao seu lado, com o braço tenso sob o dela. Mariana podia sentir o tremor quase imperceptível em seus dedos, a culpa que emanava dele como o calor de uma febre. Não o culpava. Como poderia? Quando sua esposa está morrendo e aparece alguém oferecendo a salvação em troca de sua filha, que pai não consideraria a oferta? O desespero faz com que homens bons tomem decisões impossíveis. Rafael não sorriu quando ela chegou ao altar. Seus olhos cinzentos, da cor exata do céu antes de uma tempestade de verão, a percorreram brevemente, como quem inspeciona uma aquisição recente. O terno cinza escuro que vestia parecia feito da mesma tela que as nuvens de tempestade, impecável e frio. Sua mandíbula estava tensa, os lábios apertados numa linha que não revelava nada. "Você está linda", murmurou ele quando Carlos depositou a mão de Mariana na sua. As palavras soaram vazias, pronunciadas por obrigação mais que por sentimento. Mariana sentiu o contato de seus dedos, frios, firmes, impessoais. Como apertar a mão de um estranho numa reunião de negócios. O padre começou a cerimônia com voz monótona, recitando palavras que haviam unido milhares de casais durante séculos. Mas para Mariana, cada frase soava como o fechamento de uma porta, como o eco de uma sentença que a condenava a uma vida que nunca havia imaginado. Quando chegou o momento dos votos, Rafael os pronunciou com a mesma entonação com que provavelmente fechava contratos milionários. Preciso, eficiente, desprovido de emoção. "Eu, Rafael Almeida Cavalcante, te aceito. Mariana Silva Santos como minha legítima esposa." Mariana ouviu sua própria voz repetindo as palavras sagradas, mas era como se outra pessoa falasse através dela. Uma marionete cujos fios o destino manejava com mãos cruéis. O momento do beijo chegou rápido demais. Rafael se inclinou em direção a ela e seus lábios mal tocaram os dela. Um contato tão breve e frio que bem poderia ter sido o roçar de uma folha de papel. Não houve ternura. Não houve promessa. Apenas o cumprimento de um protocolo. Foi nesse instante, com o gosto de nada em seus lábios e o peso das pérolas afundando-a em direção a um abismo sem fundo, que Mariana sentiu algo se quebrar dentro de seu peito. Era uma esperança que nem sabia que ainda abrigava. A esperança infantil de que, de alguma forma, tudo daria certo. De que o amor poderia surgir das cinzas deste arranjo. Essa esperança morreu em silêncio, sem cerimônia, enquanto os convidados aplaudiam e os sinos da igreja repicavam.
celebrando uma união que não era mais que um contrato assinado com tinta invisível. Enquanto caminhavam juntos em direção à saída, marido e mulher perante os olhos de Deus e da lei, Mariana pensou em sua mãe. Helena jazia numa cama de hospital em Belo Horizonte, fraca demais para assistir ao casamento de sua única filha, mas consciente o suficiente para saber que sua vida dependia do tratamento experimental que apenas o dinheiro dos Cavalcante poderia custear. Milhões de reais. Uma cifra que a família Silva não ganharia em 10 gerações de trabalho honesto. O preço da vida de sua mãe era a liberdade de Mariana, e ela havia aceitado pagá-lo sem hesitar. A recepção foi um turbilhão de felicitações vazias e brindes hipócritas. Mariana sorriu até que as bochechas doessem, apertou mãos que não lembraria, agradeceu presentes que não havia pedido. Rafael permanecia ao seu lado, como uma sombra silenciosa, cumprindo com suas obrigações sociais com a eficiência de quem assistiu a centenas de eventos similares. Apenas uma vez, seus olhares se cruzaram verdadeiramente durante toda a noite. Foi durante a primeira dança, quando a orquestra tocava uma valsa e ele a guiava pela pista com movimentos mecânicos mas precisos. Sei que isso não é o que você queria, disse Rafael em voz baixa o suficiente para que apenas ela escutasse, mas prometo que será tratada com respeito. Mariana buscou em seus olhos algum indício de calor, alguma fresta naquela fachada de gelo. Não encontrou nada. Obrigada, respondeu porque não sabia o que mais dizer. A valsa terminou. Ele a soltou. E Mariana soube, com uma certeza que lhe gelou o sangue, que acabara de entrar na etapa mais solitária de sua existência. Horas depois, quando o último convidado havia partido e as luzes da igreja se apagaram, Mariana foi conduzida a um carro preto que a esperava na entrada. Rafael já estava dentro, revisando documentos em seu celular, a luz da tela iluminando seu rosto com um brilho fantasmagórico. A viagem até a fazenda familiar durou 3 horas. 3 horas de silêncio quebrado, apenas pelo ronronar do motor e o sussurro ocasional das páginas que Rafael passava em seu tablet. Mariana observava a paisagem noturna através da janela. Morros ondulantes cobertos de cafezais adormecidos, cidades pequenas que brilhavam como constelações terrestres sob a luz da lua, estradas sinuosas que a afastavam cada vez mais de tudo que conhecia. Quando o carro finalmente parou em frente a uma construção imponente de paredes caiadas e telhados de telha colonial, Mariana sentiu o coração dar um salto. A fazenda se erguia contra o céu estrelado, como uma fortaleza surgida de outro século, com seus 3 andares de janelas emolduradas em ferro forjado e um pátio central de onde emanava o murmúrio de uma fonte invisível. Bem-vinda ao seu novo lar, disse Rafael, e havia algo em sua voz que Mariana não soube identificar. Ironia? Resignação? Ou talvez um eco da mesma solidão que ela sentia. Ele a guiou por corredores intermináveis, passando por paredes cobertas de retratos ancestrais e vitrines cheias de porcelana antiga. O cheiro de cera de abelha e madeira centenária impregnava o ar, misturado com algo mais, um perfume de abandono, de histórias interrompidas, de segredos guardados durante tempo demais. Pararam em frente a uma porta de jacarandá entalhado no 2º andar. Estes são seus aposentos, anunciou Rafael. Os meus ficam na ala leste. Se precisar de algo, pode chamar Conceição. Ela cuidará para que não lhe falte nada. Mariana assentiu, incapaz de articular palavra. Ele ficou um momento na soleira, como se quisesse dizer algo mais, mas finalmente apenas inclinou a cabeça num gesto de despedida formal. Boa noite, Mariana. Boa noite. A porta se fechou. Os passos de Rafael se afastaram pelo corredor. E Mariana ficou sozinha num quarto maior que todo o apartamento onde havia crescido em Belo Horizonte, cercada de móveis antigos e cortinas de veludo, com o peso do vestido de noiva ainda oprimindo seu peito. Aproximou-se da janela e contemplou os jardins que se estendiam sob a lua. Mesmo na penumbra podia distinguir que estavam abandonados, cercas vivas sem podar, caminhos invadidos pelo mato, roseiras que haviam crescido selvagens, até se transformarem em emaranhados de espinhos. Uma lágrima solitária rolou por sua bochecha. Não a enxugou.
Naquela noite, Mariana Silva Santos, agora Mariana Cavalcante Silva, gostasse ou não, dormiu numa cama de lençóis de seda, com o coração mais frio que as pérolas de seu vestido de noiva. E enquanto o sono a arrastava para uma escuridão sem sonhos, não podia saber que naquele jardim abandonado que havia contemplado da janela se escondia o segredo que mudaria sua vida para sempre. As primeiras semanas na fazenda transcorreram com a lentidão de um relógio de areia entupido. Mariana vagava pelos corredores intermináveis, como um espectro vestido de carne e osso, descobrindo cômodos que pareciam não ter sido pisados em décadas. Salas de estar com pianos de cauda cobertos por lençóis brancos. Bibliotecas, onde a poeira formava constelações sobre as lombadas de livros centenários. Salas de jantar, com mesas preparadas para 20 comensais que nunca chegavam. Rafael partia antes do amanhecer e retornava depois do anoitecer. Os negócios familiares, as fazendas de café, as exportações para toda a América Latina, os investimentos imobiliários em São Paulo e Rio de Janeiro, consumiam cada hora de seu dia. Nas raras ocasiões em que coincidiam, trocavam frases corteses e olhares que não chegavam a se encontrar realmente. "Dormiu bem?" perguntava ele pelas manhãs. "Sim, obrigada. E você?" "Também." E isso era tudo. 2 estranhos compartilhando um teto e um sobrenome, mas nada mais. Conceição, a governanta, era a única presença constante nos dias de Mariana. Uma mulher de 60 e poucos anos, com o cabelo grisalho preso num coque severo e olhos da cor de café torrado. Havia servido à família Cavalcante durante 4 décadas e conhecia cada canto da fazenda como quem conhece as rugas da própria mão. "O café da manhã está servido na copa, senhora", anunciava cada manhã com voz neutra. Mariana havia tentado que a chamasse pelo nome, mas Conceição resistia, com a teimosia de quem considera as formalidades um escudo protetor. Uma tarde, enquanto explorava a ala oeste da fazenda, Mariana encontrou uma porta trancada. Era diferente das demais, menor, com a madeira desgastada como se muitas mãos a tivessem acariciado ao longo dos anos. "O que há aqui?" perguntou a Conceição quando a encontrou no corredor. A governanta se enrijeceu imperceptivelmente. Seus olhos se desviaram para a porta com uma expressão que Mariana não soube decifrar. "Nada importante, senhora. Apenas tranqueiras velhas." Mas havia algo em sua voz. Uma nota de advertência, talvez de dor, que contradizia suas palavras. Mariana decidiu não insistir. Ainda não. As noites eram o pior. O silêncio da fazenda se tornava ensurdecedor, uma vez que o sol se ocultava atrás das montanhas. Mariana ficava deitada em sua cama imensa, escutando os rangidos da casa centenária, imaginando fantasmas em cada sombra. Às vezes, ouvia passos no andar de baixo, ou o murmúrio distante de uma conversa telefônica. Rafael, trabalhando até altas horas. Sempre trabalhando. Uma semana depois de sua chegada, Mariana ligou para sua mãe. A conexão era ruim. A fazenda ficava numa região onde o sinal de celular chegava enfraquecido, mas conseguiu ouvir a voz de Helena, mais forte do que esperava. "Como você está, minha filha?" "Bem, mãe. E você? Como vai o tratamento?" "Os médicos dizem que estou respondendo melhor do que esperavam." Uma pausa. "Mariana, você é feliz?" A pergunta a atingiu como um soco no estômago. Feliz. O que significava essa palavra em sua nova realidade? "Estou bem", mentiu. "A casa é linda. Rafael é gentil." Gentil. Era o máximo que podia dizer, sem que sua voz atraísse. Depois de desligar, Mariana permaneceu sentada junto à janela por horas, observando como as sombras do entardecer transformavam os jardins abandonados num labirinto de cinzas e violetas. Algo naquela paisagem descuidada a chamava. Talvez fosse o contraste entre a opulência do interior da fazenda e o abandono exterior. Ou talvez fosse simplesmente que reconhecia naquela vegetação selvagem um reflexo de seu próprio estado. Algo que havia sido belo uma vez, mas que agora crescia sem direção nem propósito. No dia seguinte,
Acordou com uma determinação que não havia sentido desde antes do casamento. Desceu à cozinha antes que Conceição pudesse levar o café da manhã à copa e anunciou: "Vou sair para caminhar pelos jardins." Conceição a olhou com algo parecido com surpresa. "Como desejar, senhora, mas tenha cuidado. Há áreas onde o mato está denso. Pode tropeçar." Mariana assentiu e saiu pela porta dos fundos que dava para o pátio central. O sol da manhã paulista a recebeu com um calor que prometia um dia sufocante. Cruzou o pátio, passando pela fonte de azulejos portugueses que gotejava água esverdeada pelo musgo acumulado, e adentrou o que um dia havia sido um jardim formal. O que encontrou a deixou sem fôlego. Sob o emaranhado de ervas silvestres e galhos sem podar, podia distinguir os ossos de um desenho extraordinário. Caminhos de pedra que serpenteavam entre canteiros geométricos. Pérgolas de ferro forjado sufocadas por jasmins que haviam crescido sem controle. Roseiras centenárias que lutavam para sobreviver entre o mato. E no centro de tudo, um pavilhão de estilo colonial, com colunas delgadas e arcos em ogiva, quase completamente oculto por uma era voraz. Mariana caminhou entre as ruínas vegetais com o coração acelerado. Era como descobrir um tesouro enterrado, uma beleza esquecida que esperava ser resgatada. Seus dedos acariciaram as folhas de uma limoeira que havia sobrevivido contra todas as probabilidades, e o aroma cítrico que desprendeu a transportou instantaneamente para sua infância em Belo Horizonte, quando sua avó lhe ensinava a cuidar dos vasos da varanda. "Alguém te amou muito uma vez", sussurrou ao jardim. "Posso ver." Passou horas explorando cada canto. Encontrou uma estufa com os vidros quebrados, mas a estrutura intacta. Um lago seco, onde ainda se adivinhavam os contornos do que haviam sido ninféias. Uma pérgola de primaveras que, apesar do abandono, ainda produzia cachos de flores roxas que perfumavam o ar com sua doçura embriagante. Quando o sol começou a descer, Mariana retornou à fazenda com as mãos sujas de terra e o coração estranhamente leve. Pela primeira vez desde o casamento, havia encontrado algo que despertava nela uma faísca de interesse, de esperança. Conceição a esperava na porta da cozinha com expressão indecifrável. "O senhor ligou. Disse que não virá jantar esta noite." "Entendo", respondeu Mariana, sem saber se sentia alívio ou decepção. Jantou sozinha na copa, sopa de legumes, frango caipira, um pouco de queijo Minas. A comida era deliciosa. Conceição era uma cozinheira excepcional. Mas Mariana mal a saboreou. Sua mente estava no jardim, planejando, imaginando o que poderia chegar a ser. Naquela noite, antes de dormir, procurou em sua mala até encontrar o que buscava. Seu caderno de anotações da faculdade. Entre páginas cheias de notas sobre botânica e paisagismo, começou a esboçar um plano. Desenhos toscos de como poderia restaurar os canteiros. Listas de plantas que sobreviveriam ao clima paulista. Cálculos de quanta água o lago precisaria para voltar à vida. Pela primeira vez em semanas, adormeceu com um sorriso nos lábios. Não um sorriso de felicidade. Isso ainda estava longe demais, mas sim de propósito. Tinha algo a fazer. Algo que importava. No dia seguinte, desceu ao galpão que havia vislumbrado em sua exploração e encontrou exatamente o que esperava. Ferramentas de jardinagem cobertas de ferrugem e teias de aranha. Tesouras de poda, pás, ancinhos, um carrinho de mão com pneu furado. Tudo estava há anos sem uso, mas com um pouco de trabalho poderia voltar a funcionar. Começou com algo pequeno, um canteiro junto à fonte central. Arrancou as ervas daninhas com as mãos nuas, sentindo a terra fresca entre seus dedos como uma bênção esquecida. O sol queimava sua nuca e o suor encharcava sua blusa, mas não se importava. Cada raiz arrancada, cada pedra limpa, era uma pequena vitória contra o abandono. Conceição apareceu no meio da manhã com um copo de suco de maracujá gelado. "Pensei que estaria com sede, senhora." Mariana aceitou a bebida com gratidão, enxugando o suor da testa com as costas da mão. "Obrigada, Conceição." Bebeu um longo gole, deixando que a acidez do maracujá a refrescasse. "Posso te perguntar uma coisa?" A governanta assentiu com cautela.
Quem cuidava deste jardim antes? Alguém o desenhou com muito amor. Não pode ter estado sempre assim. Algo passou pelo rosto de Conceição. Uma sombra de dor antiga, rapidamente disfarçada. Ela também amava este jardim. Murmurou tão baixo que Mariana teve que se inclinar para escutar. Ela? Quem? Mas Conceição já estava se afastando, seus passos apressados sobre o caminho de pedra. O almoço estará pronto a 1, senhora. Mariana a viu desaparecer dentro da fazenda com o senho franzido. Quem era ela? A mãe de Rafael, talvez. Uma tia? O mistério se somava aos muitos que povoavam aquela casa de paredes grossas e segredos mais grossos ainda. Continuou trabalhando, até que a fome a obrigou a parar. Enquanto caminhava de volta à fazenda, com os joelhos manchados de lama e as unhas cheias de terra, não pôde evitar sentir uma estranha satisfação. Era a primeira vez desde o casamento que se sentia ela mesma. Não a esposa troféu de um milionário. Não a filha que havia se sacrificado pela mãe. Apenas Mariana, a mulher que amava as plantas, que entendia a linguagem silenciosa da terra, que encontrava paz no simples ato de cultivar. Naquela tarde, enquanto tomava banho para tirar a poeira do dia, tomou uma decisão. Ia restaurar aquele jardim. Não pediria permissão a Rafael. Afinal, ele havia dito que ela podia ir aonde quisesse na propriedade. Faria isso porque precisava fazer, porque era a única coisa que podia controlar nesta vida que lhe haviam imposto. E talvez, só talvez, no processo de devolver a vida àquele espaço esquecido, encontrasse uma maneira de devolvê-la a si mesma. 3 semanas depois, o canteiro junto à fonte havia ressuscitado. Onde antes só havia mato e abandono, agora cresciam gerânios vermelhos, alfazema roxa e alecrim que perfumava o ar cada vez que Mariana roçava suas folhas. A fonte ainda estava cheia de musgo, mas pelo menos havia conseguido que a água corresse clara, e o som do jorro caindo sobre os azulejos portugueses havia se tornado a trilha sonora de suas manhãs. Conceição havia deixado de olhá-la com estranheza, e havia começado a trazer não apenas suco, mas também chapéus de palha para protegê-la do sol paulista e luvas de jardinagem que havia encontrado em algum armário esquecido. Não conversavam muito, mas havia uma camaradagem silenciosa entre elas, um entendimento tácito. Rafael continuava sendo um fantasma. Mariana o via ocasionalmente nos cafés da manhã, ele tomando café preto enquanto revisava relatórios, ela passando geleia em sua torrada, e nos jantares que compartilhavam talvez 2 vezes por semana. As conversas eram educadas, mas superficiais. O clima, as plantações, perguntas corteses sobre como havia passado o dia. Tenho trabalhado nos jardins, disse Mariana numa noite, sem saber muito bem por que sentia a necessidade de compartilhar. Rafael levantou o olhar de seu prato de picanha com batatas. Eu sei. Conceição me contou. Uma pausa. Ela diz que você tem talento. Mariana sentiu um calor inesperado nas bochechas. Aquilo era um elogio? Estudei agronomia antes de... Tudo isso, queria abrir um viveiro de plantas nativas do Cerrado. Algo brilhou nos olhos de Rafael. Interesse? Surpresa? Não sabia. Há muitas coisas que você não sabe sobre mim. As palavras saíram antes que pudesse detê-las. Mariana mordeu o lábio, esperando uma resposta cortante, mas Rafael apenas assentiu lentamente. Você tem razão, há muitas. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável, mas pensativo, como se ambos estivessem considerando a possibilidade de que havia algo mais entre eles que um contrato e um sobrenome compartilhado. O jardim era da minha avó, disse Rafael de repente. Ela o desenhou quando se casou com meu avô, há mais de 60 anos. Morreu quando eu tinha 15. Desde então, ninguém. Ninguém quis tocá-lo. Mariana sentiu algo se afrouxar em seu peito. Lá estava, uma fresta no muro de gelo que Rafael havia construído ao seu redor. Sinto muito, disse e dizia sério. Deve ter sido difícil perdê-la. Foi. Ela era a única pessoa nesta família que me entendia. Rafael desviou o olhar, como se tivesse revelado demais. Mas isso foi há muito tempo. Naquela noite, Mariana não conseguiu dormir. Revirava na cama, pensando na avó que havia desenhado o jardim,
no adolescente que a havia perdido, no homem frio que esse adolescente havia se tornado. O que havia acontecido com Rafael para torná-lo tão distante? Era apenas a morte de sua avó ou havia algo mais? Às 2 da madrugada, rendida à insônia, decidiu descer à biblioteca que havia descoberto na semana anterior. Talvez um livro a ajudasse a conciliar o sono. Desceu as escadas de mármore em silêncio, seus pés descalços mal sussurrando sobre os degraus frios. A lua entrava pelas janelas altas, projetando sombras alongadas sobre os corredores. A fazenda parecia diferente à noite, mais antiga, mais misteriosa, como se as paredes guardassem segredos que só se atreviam a revelar na escuridão. Estava prestes a entrar na biblioteca quando ouviu música. Notas de violão que flutuavam de algum lugar próximo, tão lindas e melancólicas que Mariana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era choro, reconheceu. Mas não o choro alegre das festas e celebrações. Era algo mais profundo, mais doloroso. Uma melodia que falava de perdas e anseios inconfessáveis. Seguiu o som até uma porta entreaberta no fim do corredor. A luz de um abajur se derramava pela fresta, tingindo o chão de um dourado suave. Mariana aproximou-se com o coração batendo forte e espiou pela abertura. O que viu a deixou paralisada no lugar. Rafael estava sentado junto a uma janela, com um violão brasileiro sobre o colo. Vestia a camisa desabotoada, as mangas enroladas até os cotovelos, o cabelo revolto como se tivesse passado as mãos por ele repetidas vezes. A luz da lua que entrava pelos vidros prateava seu perfil, e seus dedos se moviam sobre as cordas com uma destreza que só podia vir de anos de prática. Mas o que mais impactou Mariana foi sua expressão. Todo o gelo havia desaparecido. Em seu lugar havia dor. Uma vulnerabilidade tão crua que parecia quase indecente observá-la. Seus olhos estavam fechados, sua mandíbula tensa, e enquanto tocava, uma lágrima solitária rolou por sua bochecha. Mariana prendeu a respiração. Este não era o empresário frio que revisava relatórios no café da manhã. Este não era o marido distante que mal a olhava durante os jantares. Este era alguém completamente diferente. Alguém que sofria. Alguém que sentia. De repente a música parou. Os olhos de Rafael se abriram e se cravaram diretamente na porta. Nela. Mariana sentiu o sangue subir às bochechas. Deveria ter ido embora, dado-lhe privacidade, fingido que não havia visto nada. Mas seus pés não obedeciam. Desculpe, sussurrou. Não queria interromper, apenas. Ouvi a música e... Rafael não respondeu imediatamente. Olhava-a com uma intensidade que a fez sentir exposta, como se ele pudesse ver através de todas as suas defesas. Minha avó me ensinou a tocar, disse finalmente, sua voz rouca. Dizia que o choro era a única língua que não podia mentir. Mariana assentiu lentamente, sem saber o que responder. O momento se estendia entre eles, carregado de algo que não conseguia nomear. Você quer? Quer entrar? Perguntou Rafael, e havia uma hesitação em sua voz que Mariana nunca havia escutado antes. Ela deveria ter dito não. Deveria ter voltado ao seu quarto, à segurança de sua solidão. Mas algo a impulsionou a cruzar a soleira, a adentrar aquela sala banhada pela luz da lua e o eco de acordes tristes. Sentou-se numa poltrona em frente a ele, envolvendo seus joelhos com os braços. O cômodo cheirava a couro velho e algo mais. Cachaça, talvez. As paredes estavam cobertas de estantes, cheias de discos de vinil e partituras amareladas. Não sabia que você tocava, disse. Há muitas coisas que você não sabe sobre mim, repetiu ele suas próprias palavras do jantar, mas sem ironia, apenas com cansaço. Suponho que isso nos torna dois estranhos compartilhando um teto. Não precisa ser assim para sempre. As palavras saíram antes que Mariana pudesse pensá-las. Rafael a olhou surpreso. O que quer dizer? Mariana respirou fundo. A honestidade lhe havia custado muito em sua vida, mas também havia sido sua maior fortaleza. Quero dizer que estamos presos nisso, nós dois. Não escolhemos, mas aqui estamos. Podemos continuar sendo estranhos, evitando-nos nos corredores e comendo em silêncio. Ou podemos tentar nos conhecer.
talvez descubramos que temos mais em comum do que pensamos. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Rafael a olhava com aqueles olhos cinzentos que, de repente, já não pareciam tão frios, mas sim como o céu depois da tempestade. Lavados, exaustos, mas com um lampejo de esperança espiando entre as nuvens. Por quê? Perguntou. Por que quereria me conhecer? Este casamento não é mais que um acordo, uma troca. Você cumpre sua parte, eu cumpro a minha. Não precisa fingir que há algo mais. Não estou fingindo nada. Mariana inclinou-se para a frente, seus olhos buscando os dele. Mas acredito que a vida é curta demais para passá-la sendo infeliz. E odeio estar sozinha numa casa cheia de cômodos vazios, enquanto você toca violão em segredo e fingimos que não existimos. Rafael baixou o olhar para o violão em seu colo. Seus dedos acariciaram as cordas sem produzir som. Faz muito tempo que ninguém me fala assim, murmurou. Com tanta honestidade. Talvez porque faz muito tempo que você não deixa ninguém se aproximar. Ele levantou a cabeça bruscamente, e Mariana viu que havia acertado em cheio. Havia dor em seus olhos, mas também algo mais. Algo que poderia ter sido gratidão. Você tem razão, admitiu. E talvez tenha razão também no outro, em que poderíamos tentar nos conhecer. Ficaram conversando até que o céu começou a clarear pelo leste. Não sobre coisas profundas, ainda não, mas sim sobre pequenas coisas que revelavam quem eram. A infância de Mariana em Belo Horizonte, os verões de Rafael na fazenda aprendendo os segredos do café, os sonhos que haviam tido antes que a vida os obrigasse a tomar caminhos diferentes. Quando Mariana finalmente retornou ao seu quarto, o sol já despontava sobre as plantações. Estava exausta, mas também estranhamente viva, como se aquela conversa noturna tivesse aberto uma porta que estava fechada há tempo demais. Não sabia o que o futuro reservava. Não sabia se Rafael e ela, algum dia, seriam mais que dois estranhos obrigados a compartilhar um teto. Mas pela primeira vez desde o casamento, sentia que havia uma possibilidade, uma fresta no muro, uma semente de algo que poderia crescer se ambos se atrevessem a cultivá-la. E Mariana sabia de sementes. Sabia que as coisas mais lindas, frequentemente, nasciam dos começos mais improváveis. O outono chegou ao interior paulista com sua paleta de ocres e dourados, tingindo as plantações de café de tons que pareciam arrancados de um quadro de Portinari. Mariana havia conseguido restaurar 3 canteiros completos e havia começado a trabalhar na pérgola de primaveras, que agora ostentava podada e prometia uma floração espetacular para a primavera. As coisas com Rafael haviam mudado sutilmente desde aquela noite na sala de música. Continuavam formais em público, mas haviam desenvolvido pequenos rituais privados. Ele aparecia às vezes no jardim, enquanto ela trabalhava, fazendo perguntas sobre as plantas. Ela havia começado a ficar depois do jantar, ouvindo-o tocar violão enquanto o fogo crepitava na lareira. Não eram confidências profundas, mas sim os primeiros passos de uma dança que nenhum dos dois sabia muito bem como executar. Uma tarde de maio, enquanto Mariana plantava bulbos de amarilies junto à fonte, o som de um carro se aproximando pelo caminho de cascalho a fez levantar o olhar. Era um veículo esportivo preto, elegante e agressivo, que parou em frente à entrada principal com um guincho de pneus. A mulher que desceu era alta, magra e devastadoramente elegante. Vestia um conjunto de calça e blazer cor de creme, que provavelmente custava mais que todo o guarda-roupa de Mariana. E seu cabelo negro estava preso num coque tão perfeito que parecia esculpido. Seus saltos ecoavam sobre o cascalho com a autoridade de quem está acostumada a que o mundo se afaste em seu caminho. "Onde está meu irmão?" perguntou a Conceição, que havia saído para recebê-la com expressão tensa. Mariana aproximou-se, tirando as luvas de jardinagem. Então esta era a famosa Beatriz, a irmã de Rafael, de quem Conceição havia falado com evidente desagrado. "Você deve ser a nova esposa", disse Beatriz, virando-se para ela com um sorriso que não chegou aos seus olhos. "Mariana, certo?" "Isso mesmo. Prazer em conhecê-la." "Igualmente." A palavra soou a tudo menos prazer. Os olhos de Beatriz,
do mesmo cinza tempestuoso que os de seu irmão, mas infinitamente mais frios, a percorreram de cima a baixo, avaliando as manchas de terra em seus joelhos, as unhas sujas, o cabelo preso num rabo de cavalo descuidado. Vejo que se mantém ocupada, comentou, e o desdém em sua voz era mal velado. Que pitoresco. Mariana sentiu o sangue ferver, mas manteve o sorriso. O jardim estava muito abandonado. Alguém tinha que cuidar dele. Suponho que é bom ter um passatempo. Beatriz virou-se para a casa. Onde está Rafael? Temos assuntos a discutir. Rafael apareceu na soleira nesse momento, sua expressão passando da surpresa à cautela numa fração de segundo. Beatriz, não sabia que viria. Queria te dar uma surpresa, irmãozinho. Ela aproximou-se para beijá-lo nas bochechas, deixando marcas de batom que ele se apressou em limpar. Passou tempo demais. 4 meses não é tanto. Desde seu casamento. O sorriso de Beatriz se afiou, ao qual, aliás, não fui convidada. Foi uma cerimônia íntima, com 300 convidados, pelo que me disseram. A tensão entre os irmãos era palpável. Mariana ficou à margem, observando a troca como quem assiste a uma partida de tênis particularmente agressiva. Fique para jantar, ofereceu Rafael, mais por obrigação que por desejo. Conceição pode preparar seu quarto. Claro que vou ficar. Temos muito sobre o que conversar. O jantar foi uma tortura requintada. Beatriz monopolizou a conversa com histórias de seus negócios em São Paulo, suas viagens a Paris e Milão, seus contatos nas altas esferas da sociedade brasileira. Cada anedota parecia desenhada para lembrar Mariana de quão fora de lugar estava naquele mundo. E me diga, Mariana, disse finalmente, quando o segundo prato havia sido servido, a que você se dedicava antes de isto? Estudei agronomia. Trabalhava num centro de pesquisa botânica em Belo Horizonte. Ah, ciência. Que interessante. O tom de Beatriz sugeria exatamente o contrário. E agora? Seu grande projeto é arrancar mato? Estou restaurando os jardins da propriedade. Os jardins de Isabel, quer dizer. O nome caiu sobre a mesa como uma pedra num lago tranquilo. Mariana viu como Rafael se enrijeceu, seus nós dos dedos embranquecendo ao redor do garfo. Conceição, que servia o vinho, ficou imóvel por um instante. Isabel? Perguntou Mariana, embora algo dentro dela já intuísse a resposta. Beatriz abriu os olhos com fingida inocência. Não contou a ela, Rafael? Que descuido. Isabel foi a primeira esposa do meu irmão. Ela desenhou aqueles jardins que você tanto se empenha em ressuscitar. Levou a taça de vinho aos lábios. Embora suponho que agora sejam seus por direito de conquista. Beatriz, a voz de Rafael era um aviso. O quê? Só estou compartilhando história familiar. Mariana merece saber onde se meteu, não acha? O resto do jantar transcorreu num silêncio glacial. Mariana mal provou o bocado, sua mente girando em torno da revelação. Rafael havia sido casado antes. Havia outra mulher, outra esposa, cujo fantasma habitava estes jardins que ela havia acreditado fazer seus. Por que não havia lhe contado? O que mais escondia? Depois do jantar, Beatriz se retirou ao seu quarto, alegando cansaço da viagem, embora Mariana suspeitasse que seu objetivo era deixá-los sozinhos para que a bomba que havia lançado fizesse seu efeito. Por que não me contou? Perguntou Mariana quando estavam a sós na biblioteca. Rafael estava de pé junto à janela, olhando para a escuridão do jardim. Porque não sabia como. Sua voz soava cansada, derrotada. E porque tinha medo de que você pensasse. Pensasse o quê? Ele virou-se para ela, e Mariana viu em seus olhos algo que não havia visto antes. Vergonha. Que sou o tipo de homem de quem as mulheres fogem. A confissão a atingiu com força inesperada. Fogem? Isabel fugiu? Rafael assentiu lentamente. Há 5 anos. Uma manhã acordei e ela simplesmente... Já não estava. Deixou uma carta. Disse que não suportava mais esta vida, esta família, estas expectativas. Nunca mais soubemos dela. Mariana aproximou-se dele, movida por um impulso que não tentou analisar. Sinto muito. Deve ter sido terrível. Foi? Ele a olhou com uma intensidade que a fez prender a respiração. E desde então,
Prometi que nunca deixaria ninguém se aproximar o suficiente para poder me ferir assim de novo. Até que... Até o quê? Rafael não respondeu com palavras. Em vez disso, levantou uma mão e afastou uma mecha de cabelo que havia caído sobre o rosto de Mariana. O gesto foi tão suave, tão íntimo, que ela sentiu o coração parar por um segundo. Até que você chegou, sussurrou ele, e começou a trazer vida de volta àquele jardim, a esta casa. Não terminou a frase. Não era necessário. Mariana sentiu que algo mudava entre eles naquele momento. Não foi um beijo, nem uma declaração. Foi algo mais sutil e talvez mais profundo. O reconhecimento de que já não eram apenas dois estranhos atados por um contrato. Eram duas pessoas feridas que haviam encontrado no outro um refúgio inesperado. Naquela noite, quando Mariana se retirou ao seu quarto, soube que nada voltaria a ser igual. O fantasma de Isabel havia sido revelado, e com ele as feridas que Rafael havia escondido sob camadas de gelo e distância. Mas em vez de afastá-la, aquela verdade a havia aproximado. Porque agora entendia. E entender era o primeiro passo para algo que nenhum dos dois se atrevia a nomear ainda. Beatriz ficou 3 dias. 3 dias de tensão mal disfarçada, de comentários pontiagudos durante as refeições, de olhares que avaliavam cada gesto entre Mariana e Rafael como se buscasse fraquezas para explorar. No último dia, um advogado chegou de São Paulo. Um homem grisalho e sério que portava uma maleta de couro que parecia tão antiga quanto ele. Trancaram-se no escritório de Rafael durante horas, e quando emergiram, o rosto de Rafael estava mais pálido que a cal das paredes da fazenda. Naquela noite, sentados na biblioteca, enquanto o fogo lutava contra o frio de maio, Rafael contou tudo. Há uma cláusula no testamento do meu avô, começou sua voz tensa. Uma que meu pai sempre minimizou, que eu acreditei ser uma relíquia sem importância. Mas Beatriz desenterrou os documentos originais e parece ser completamente vinculante. Mariana esperou, o coração batendo forte. O patrimônio principal, as fazendas, a empresa, esta propriedade, só permanece unido se o herdeiro direto gerar um herdeiro dentro de 5 anos após tomar posse. Meu pai cumpriu essa condição quando nasci. Mas eu... Rafael engoliu em seco. O prazo foi renovado quando me casei pela primeira vez. Isabel e eu tínhamos 5 anos para ter um filho. Não tivemos. E quando ela foi embora... O relógio continuou correndo, completou Mariana. Exato. E agora, com este novo casamento, a cláusula foi reativada. Temos 2 anos desde a data do nosso casamento para... Não conseguiu terminar a frase. Mariana sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ou o quê? O que acontece se não? A propriedade é dividida entre todos os descendentes do avô. Beatriz receberia 1/3. Meus primos de Goiás e Santa Catarina, outro terço. E o que sobrar? Provavelmente teríamos que vender para pagar os impostos de sucessão. E Beatriz precisa desse dinheiro. Desesperadamente. Seus negócios em São Paulo estão à beira do colapso. Fez investimentos desastrosos e seus credores a perseguem. Esta herança é sua tábua de salvação. Mariana levantou-se e caminhou até a janela, precisando de distância para processar o que acabara de ouvir. Lá fora, o jardim que havia cultivado com tanto amor brilhava sob a luz da lua. As rosas que havia podado, a alfazema que havia plantado, o alecrim que perfumava as tardes. Tudo isso poderia desaparecer se não cumprisse as expectativas de um testamento escrito antes dela nascer. Por que ninguém me disse isso antes do casamento? Perguntou sem se virar. Porque eu não sabia. Não com esta clareza. E por quê? Porque minha família tinha outros planos. Mariana girou-se. Que planos? Rafael baixou o olhar, incapaz de sustentar o dela. Eles sabiam do testamento, sempre souberam. Mas quando Isabel foi embora e ficou claro que eu não tinha intenção de me casar novamente, começaram a manipular as circunstâncias. Como? Sua mãe. As palavras saíram como se cada uma lhe custasse um esforço enorme. A doença dela é real, Mariana. Não me entenda mal. Mas a gravidade. A urgência do tratamento experimental.
Pode ter sido exagerada. O mundo parou. Mariana sentiu o sangue abandonar seu rosto, seus joelhos ameaçando ceder. O que está dizendo? Não sei com certeza. Só sei que minha família estava desesperada para me encontrar uma esposa que cumprisse certos critérios. Jovem, fértil, de família modesta que precisasse de dinheiro. E sua mãe? Ela conhecia minha tia Helena da infância. Foram vizinhas em Belo Horizonte há décadas. Mariana deixou-se cair na poltrona mais próxima, as pernas incapazes de sustentá-la. Minha mãe, minha própria mãe. Me vendeu? Não sei. Rafael ajoelhou-se à sua frente, tomando suas mãos entre as suas. Pode ser que ela também tenha sido manipulada. Pode ser que a tenham feito acreditar que o tratamento era mais urgente do que realmente era. Ou pode ser que... Não terminou a frase. As lágrimas corriam pelas bochechas de Mariana, quentes e silenciosas. Por que me conta isso agora? Porque não quero mais mentiras entre nós. Os olhos de Rafael buscaram os dela, e pela primeira vez, Mariana viu neles uma honestidade absoluta. E porque, aconteça o que acontecer, quero que saiba que o que cresceu entre nós estes meses. Isso é real. Não faz parte de nenhum plano. Não é uma manipulação. É apenas nós. Mariana olhou-o fixamente, procurando em seu rosto algum indício de falsidade. Não encontrou nenhum. E o que fazemos agora? Sussurrou. Não sei, mas sei uma coisa. Não quero que tenhamos um filho por obrigação. Se algum dia, se isso acontecer, quero que seja porque ambos desejamos, porque nos tornamos algo real. As palavras ficaram suspensas no ar, carregadas de promessas e terrores. Mariana fechou os olhos. Tudo em que havia acreditado durante os últimos meses estava balançando. Seu sacrifício, seu sofrimento, a culpa que havia sentido por deixar sua mãe. Tudo havia sido parte de uma farsa cruel, mas também havia o outro. As manhãs no jardim, as noites ouvindo choro, as conversas que se estendiam até o amanhecer. A forma como Rafael a olhava quando acreditava que ela não percebia. A ternura com que seus dedos haviam afastado o cabelo de seu rosto. Poderia algo verdadeiro nascer de tantas mentiras? Preciso de tempo, disse finalmente. Para pensar, para decidir o que fazer. Rafael assentiu, soltando suas mãos com relutância. Tome todo o que precisar. Estarei aqui quando estiver pronta. Levantou-se e caminhou em direção à porta. Mas antes de sair, parou e disse, sem se virar, Mariana, independentemente de como tudo isso começou, você é a melhor coisa que me aconteceu em anos. E se decidir ir embora, entenderei. Mas quero que saiba que não te obrigarei a nada. Nem agora, nem nunca. A porta se fechou atrás dele. Mariana ficou sozinha com o crepitar do fogo e o peso de uma verdade que mudava tudo. Os dias seguintes foram um tormento de dúvidas e introspecção. Mariana evitava Rafael, refugiando-se no jardim desde o amanhecer até o anoitecer, arrancando ervas daninhas com uma fúria que assustava Conceição. As plantas não mentiam, as plantas não manipulavam. As plantas simplesmente cresciam em direção à luz, honestas em sua simplicidade. Mas as noites eram piores. Sozinha em seu quarto, Mariana revia as revelações como quem examina uma ferida que não termina de cicatrizar. Sua mãe a havia enganado. Seu casamento era parte de um plano desenhado por estranhos. E Rafael? O que era Rafael exatamente? Um cúmplice? Outra vítima? Ou algo intermediário? Uma tarde, enquanto procurava uma pá no galpão de ferramentas, Mariana encontrou uma escada que conduzia a um sótão que não havia explorado. A curiosidade, ou talvez o desejo de distração, a impulsionou a subir. O sótão era um cemitério de objetos esquecidos. Móveis cobertos com lençóis brancos, baús enferrujados, caixas de papelão empilhadas até o teto. A poeira flutuava nos raios de luz que se filtravam por uma janela suja, dando ao espaço um ar de cripta abandonada. Foi entre as caixas que a encontrou. Uma pequena caixa de madeira laqueada, com iniciais gravadas na tampa. I.A.C. Isabel Almeida Cavalcante. Mariana sabia que não deveria abri-la. Sabia que o conteúdo não lhe pertencia.
que era uma invasão de uma privacidade que já não podia ser defendida. Mas suas mãos não obedeceram à sua consciência. Dentro, encontrou cartas, dezenas delas amarradas com uma fita azul desbotada pelo tempo, e debaixo das cartas, fotografias. Isabel havia sido linda, cabelo castanho claro, olhos verdes cheios de uma melancolia que parecia antiga, sorriso que não chegava completamente aos seus lábios. Em algumas fotos estava sozinha, em outras junto a Rafael, um Rafael mais jovem, mais relaxado, quase irreconhecível. Havia também imagens do jardim em seu esplendor, roseiras perfeitamente podadas, a fonte brilhando sob o sol, pérgolas cobertas de flores. Mariana abriu a primeira carta com mãos trêmulas. Querido Rafael, sei que quando ler isto já terei ido embora. Não me procure. Não tente me encontrar. O que faço, faço porque não me resta outra opção. As palavras se turvaram enquanto os olhos de Mariana se enchiam de lágrimas. Não por Isabel, a quem não conhecia, mas pela dor que emanava de cada linha, uma dor que reconhecia, porque era a mesma que ela havia sentido caminhando em direção ao altar. Continuou lendo. Carta após carta, a história de Isabel se desdobrava diante dela, como um quebra-cabeça que finalmente encaixava. Uma mulher jovem casada com um homem que mal conhecia. Uma família que a tratava como um útero com pernas, pressionando-a constantemente para que cumprisse seu dever. Uma solidão tão profunda que ameaçava engoli-la inteira. Sua mãe me odeia, escrevia Isabel numa carta datada de 3 anos antes de sua partida. Não me diz com palavras, mas vejo em seus olhos cada vez que passa outro mês e meu ventre continua vazio. Para ela, não sou mais que um investimento fracassado. E mais adiante. Às vezes me pergunto se você também me vê assim, como um meio para um fim. Te amo, Rafael. De verdade te amo. Mas não tenho certeza se isso é suficiente para sobreviver a esta vida. A última carta era a mais devastadora. Quando eu for embora, prometa que voltará a viver. Prometa que não deixará a culpa consumir você. O que aconteceu não foi sua culpa. Nada disso foi sua culpa. Foi este sistema, esta família, estas expectativas que nos esmagam até não podermos respirar. Te perdoo por não ver, por não entender o que estava acontecendo comigo. Sei que você estava tão preso quanto eu, só que de maneira diferente. Cuide do jardim por mim. Era a única coisa que me fazia feliz aqui. Com amor sempre, Uri Isabel. Mariana deixou cair a carta e cobriu o rosto com as mãos. As lágrimas que havia contido durante dias finalmente se derramaram, sacudindo seu corpo com soluços que vinham de um lugar profundo. Chorou por Isabel, a mulher que havia fugido desta casa antes que a consumisse. Chorou por Rafael, o homem que carregava uma culpa que não era sua. E chorou por si mesma, presa na mesma teia de expectativas e obrigações que havia destruído um casamento antes do seu. Quando os soluços finalmente acalmaram, Mariana soube o que tinha que fazer. Não podia guardar este segredo. Não podia fingir que não havia lido as palavras de uma mulher cujo fantasma habitava cada canto deste jardim. Desceu do sótão com a caixa de cartas apertada contra o peito e foi procurar Conceição. Encontrou-a na cozinha, sovando massa de pão como fazia cada tarde durante os últimos 40 anos. Você as encontrou, disse a mulher mais velha sem se virar, como se estivesse esperando este momento. Encontrei, confirmou Mariana. Por que não me contou? Conceição limpou as mãos no avental e finalmente olhou para ela. Seus olhos, normalmente tão guardados, brilhavam com uma emoção que Mariana não lhe havia visto antes. Não era meu segredo para contar, mas sabia. Sabia tudo o que estava acontecendo, o que faziam com Isabel e não disse nada. E o que eu podia fazer? A voz de Conceição se quebrou. Era apenas a governanta, a que limpa e cozinha e finge não ver. Tentei ajudá-la à minha maneira. Levava chá quando chorava, escutava quando precisava falar. Mas no final, não foi suficiente. Para onde ela foi? Sabe? Conceição negou com a cabeça. Nunca soube. Simplesmente desapareceu uma madrugada. Deixou as cartas em sua mesinha de cabeceira.
com instruções de que as entregassem ao Sr. Rafael se algum dia perguntasse, mas ele nunca perguntou. Acho que tinha medo demais do que encontraria. Mariana olhou para a caixa em suas mãos, as cartas de uma mulher quebrada, guardadas durante anos num sótão empoeirado. A história se repetia, e ela estava presa no meio. Tenho que falar com ele, disse. Eu sei, respondeu Conceição, e acho que é o certo. O Sr. Rafael carregou esta culpa tempo demais. Talvez seja a hora de alguém ajudá-lo a soltá-la. Encontrou-o na adega, rodeado de barris de carvalho, onde o café especial envelhecido descansava em silêncio. O cheiro de grãos fermentados e madeira antiga enchia o ar fresco do subsolo, e a luz das lâmpadas projetava sombras longas sobre seu rosto. Mariana. Rafael se surpreendeu ao vê-la. Haviam dias que se evitavam. Aconteceu algo? Ela não respondeu com palavras. Simplesmente deixou a caixa de Isabel sobre um dos barris, entre eles. Rafael empalideceu ao reconhecê-la. Onde? No sótão. Encontrei por acaso. Ele não se moveu. Não tocou a caixa. Apenas olhou para ela, como quem olha uma bomba prestes a explodir. Você leu? Sim. O silêncio que se seguiu foi o mais longo de suas vidas compartilhadas. Mariana observou como diferentes emoções cruzavam o rosto de Rafael. Choque, dor, vergonha e, finalmente, algo parecido com alívio. Então já sabe tudo, disse em voz baixa. Sei o que Isabel pensava, o que sentia. Mariana deu um passo em direção a ele. Mas o que não sei é o que você pensa. Acredita que ela tinha razão. Acredita que a culpa é sua? Rafael fechou os olhos como se as palavras lhe doessem fisicamente. Durante 5 anos me perguntei o que fiz de errado, o que poderia ter feito diferente. Se tivesse estado mais presente, se tivesse visto os sinais, se tivesse lutado mais contra minha família. Sua voz se quebrou. Cada dia, acordo com o peso desse fracasso. Mas as cartas dizem outra coisa. Mariana aproximou-se mais até poder tomar sua mão. Isabel não te culpava, Rafael. Ela te perdoava e te pedia que seguisse em frente. Como posso seguir em frente quando nem sei se está viva ou morta? As lágrimas que ele nunca deixava cair finalmente se derramaram. Quando tudo que me resta dela são estas cartas e um jardim que não podia suportar olhar. Mariana não pensou. Simplesmente o abraçou. E quando sentiu como o corpo de Rafael desmoronava contra o seu, como os soluços que havia contido durante anos finalmente se libertavam, soube que estava presenciando algo sagrado. A queda de um muro que havia levado tempo demais para ser construído. Permaneceram assim durante o que pareceram horas. Ele chorando, ela sustentando-o. O café envelhecendo ao redor em silêncio, testemunha de uma verdade que finalmente havia sido dita. Quando os soluços acalmaram, Rafael se afastou o suficiente para olhá-la nos olhos. Tinha o rosto avermelhado, vulnerável de uma maneira que Mariana nunca havia visto. Por quê? Perguntou. Por que não me odeia? Depois de tudo que te contei, das mentiras de minha família, de... Porque entendo, interrompeu ela. Porque eu também estou presa. E porque acredito que, de alguma forma retorcida, isto era exatamente o que precisávamos. 2 pessoas quebradas se encontrando no meio do caos. Rafael levantou uma mão e limpou uma lágrima que Mariana não sabia que havia derramado. Não estou tentando substituir ninguém, disse ela. Não estou tentando ser Isabel, ocupar seu lugar. Só estou tentando criar algo novo, algo nosso. Eu sei. Sua voz era mal um sussurro. E é exatamente por isso que você me aterroriza. Te aterrorizo? Me aterroriza porque é real, porque quando está perto, sinto coisas que acreditava ter esquecido como sentir. E porque se te perder? Não terminou a frase. Mariana tomou seu rosto entre as mãos, obrigando-o a olhá-la. Não vou embora, Rafael. Não como Isabel. Não vou fugir no meio da noite deixando apenas cartas. Se algum dia decidir ir, te direi na cara. E se decidir ficar? Respirou fundo. Se decidir ficar, será porque quero. Não por nenhum testamento, nem por minha mãe, nem por nenhuma obrigação. Apenas por você. O beijo chegou sem aviso.
Ou talvez estivesse se construindo durante meses, desde aquela primeira noite na sala de música, acumulando força como uma tempestade que finalmente estoura. Seus lábios se encontraram com uma urgência que surpreendeu a ambos, e Mariana sentiu como algo se desatava em seu interior, algo que havia mantido acorrentado desde o dia em que disse sim, aceito, sem querer fazê-lo. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. E agora? Perguntou Rafael. Mariana sorriu, e pela primeira vez desde que havia chegado à fazenda, o sorriso era completamente genuíno. Agora começamos de novo, sem mentiras, sem fantasmas, apenas nós. E o jardim? Ela olhou para cima, para onde sabia que as plantas a esperavam sob o sol paulista. O jardim já não é de Isabel, tampouco é apenas meu, é nosso, e juntos faremos florescer como nunca antes. Era uma promessa, um novo começo, e enquanto subiam as escadas da adega de mãos dadas, Mariana soube que pela primeira vez em muito tempo estava exatamente onde precisava estar. O inverno caiu sobre o interior paulista com a ferocidade de um exército invasor. As geadas cobriam as plantações de escarcha e o jardim que Mariana havia cultivado com tanto amor entrou num letargo do qual apenas a primavera poderia despertá-lo. Mas enquanto a terra dormia, a relação entre ela e Rafael florescia em segredo, alimentada por noites junto ao fogo, conversas que se estendiam até o amanhecer e uma intimidade que crescia a cada dia compartilhado. Haviam começado a dormir no mesmo quarto, não por pressão, mas por escolha. Mariana havia descoberto que o sono chegava mais fácil quando podia ouvir a respiração de Rafael ao seu lado, quando seu braço a envolvia no meio da noite, como protegendo-a de pesadelos que já não vinham. Mas a paz era frágil, e a família Cavalcante não havia terminado de tecer suas intrigas. Beatriz retornou em agosto, desta vez acompanhada de primos de Goiás e tios de Santa Catarina. Chegaram como uma tempestade de seda e perfume caro, enchendo a fazenda com suas vozes estridentes e seus sorrisos falsos. Mariana entendeu de imediato o que acontecia. Era uma intervenção, um lembrete de que o prazo do testamento continuava correndo. Querida Mariana, disse tia Elisa, uma mulher de 70 anos com mais joias que empatia, espero que esteja cuidando bem de sua saúde. Na sua idade, o relógio biológico não perdoa. Obrigada pela preocupação, respondeu Mariana com uma frieza que havia aprendido de Rafael. Minha saúde está perfeita. Os jantares se transformaram em campos de batalha, onde as armas eram comentários velados e olhares carregados de julgamento. Mariana suportava cada indireta com as costas retas, mas pelas noites, na privacidade de seu quarto, o peso das expectativas a esmagava. Não posso continuar assim, confessou uma noite aninhada contra Rafael. Parecem abutres esperando que caiamos. Eu sei. Ele a puxou mais perto. Mas não lhes daremos essa satisfação. E se eles tiverem razão? A pergunta que Mariana não se havia atrevido a fazer finalmente escapou de seus lábios. E se não puder? Se não pudermos? Então encontraremos outra solução. Há advogados, há opções legais. Não vou permitir que minha família te transforme no que fizeram com Isabel. Mas as palavras, por reconfortantes que fossem, não podiam mudar a realidade biológica que Mariana enfrentava a cada mês. Cada ciclo que passava sem novidades era um fracasso silencioso, uma pressão que se acumulava como a neve sobre um telhado velho. A crise chegou em setembro. Mariana havia descido para tomar café da manhã uma manhã, quando encontrou Beatriz na copa, sozinha, com expressão triunfante. Bom dia, cunhada. Sente-se. Precisamos conversar. Mariana sentou-se com cautela, seu instinto gritando que algo estava muito errado. Contratei um investigador particular, anunciou Beatriz sem preâmbulos. Queria saber mais sobre você, sobre sua família. Você sabe, pelo bem de todos. O coração de Mariana parou. E o que descobriu? Beatriz sorriu como um gato que acabara de capturar um rato. Coisas muito interessantes. Por exemplo, que sua mãe não estava tão grave quanto nos fizeram acreditar. Que o tratamento experimental
era perfeitamente padrão e muito mais barato do que nos disseram, e que sua querida mamãe tinha uma dívida considerável com certa pessoa, que casualmente é sócia de negócios da minha tia Helena. Mariana sentiu o mundo balançar sob seus pés. O que está insinuando? Não insinuo nada, afirmo. Sua mãe te vendeu, Mariana. Não para te salvar nem por amor maternal. Fez isso para pagar suas dívidas e garantir seu próprio futuro. Você foi o produto e meu irmão, o comprador. As palavras caíram como golpes. Mariana quis negar, quis gritar que era mentira, mas algo dentro dela, uma parte que sempre havia suspeitado, sabia que Beatriz estava dizendo a verdade. Por que me conta isso? Conseguiu perguntar. Porque quero que entenda seu lugar aqui. É dispensável, querida. Um útero alugado com pretensões, e quando o prazo expirar e não tiver produzido o herdeiro que precisamos, meu irmão te descartará como a mercadoria defeituosa que é. Mariana levantou-se tão bruscamente que a cadeira caiu no chão. Rafael não é assim. Não? Beatriz inclinou-se para a frente. Tem certeza de conhecê-lo? Tem certeza de que o que sente por você não é apenas conveniência? Ele precisa de uma esposa que cumpra. E se você não pode? Basta. A voz de Rafael cortou o ar como uma faca. Nenhuma das duas o havia ouvido entrar. Rafael, que surpresa! Ronronou Beatriz. Só estava tendo uma conversa de cunhadas. Fora. Sua voz era gelo puro. Da minha casa. Agora. Mas, irmão, eu disse fora. Você e todos que trouxe consigo. Quero que vão embora antes do meio-dia ou chamarei a polícia para escoltá-los. Beatriz levantou-se com dignidade ferida, mas seus olhos brilhavam com malícia não derrotada. Isto não acabou, Rafael. O testamento continua vigente. E quando o prazo expirar? Já lidarei com isso. Agora vá. Mariana observou como Beatriz saía da copa, suas costas rígidas de raiva contida. Então se virou para Rafael, procurando em seu rosto alguma confirmação das acusações de sua irmã. É verdade, sussurrou. Sobre minha mãe. Rafael fechou os olhos um momento, e quando os abriu, Mariana viu neles uma dor que a destroçou. Não sei tudo, mas suspeitava, e deveria ter te contado antes. Sinto muito. As lágrimas que Mariana havia estado contendo finalmente se derramaram. Não pela traição de sua mãe. Isso viria depois quando tivesse forças para processar, mas pela certeza de que, mesmo agora, mesmo depois de tudo que haviam construído, os segredos continuavam se interpondo entre eles. Preciso ficar sozinha, disse, e saiu da copa antes que ele pudesse detê-la. Os dias que se seguiram foram os mais escuros que Mariana havia vivido. Trancou-se em si mesma, rejeitando as tentativas de Rafael de conversar, evitando Conceição, abandonando o jardim que a havia sustentado durante meses. Passava as horas olhando pela janela, vendo como a primavera começava a despertar o mundo enquanto ela afundava cada vez mais num poço do qual não sabia como sair. Ligou para sua mãe. A conversa foi breve e devastadora. É verdade, mãe? Me vendeu para pagar suas dívidas? O silêncio do outro lado da linha foi a única resposta que precisava. Mariana, filha, deixe-me explicar. Não quero explicações. Só quero saber uma coisa. Alguma vez me amou ou sempre fui apenas um meio para seus fins? Claro que te amei. Te amo. Mas a vida é complicada. Tive que tomar decisões difíceis. Mariana desligou. Não tinha forças para escutar mais justificativas. A depressão a envolveu como uma névoa espessa. Parou de comer adequadamente. Parou de dormir. As olheiras sob seus olhos se aprofundaram e sua pele adquiriu um tom cinzento que alarmava Conceição cada vez que a via. Rafael tentava se aproximar, mas ela o rejeitava com um escudo de silêncio e monossílabos. Fale comigo, suplicava ele. Por favor, não me deixe de fora. Não sei como, respondia ela, e era a verdade. Uma noite, incapaz de dormir, Mariana desceu ao jardim. Era uma loucura. O frio de setembro ainda mordia, e ela só vestia uma camisola fina, mas precisava sentir a terra sob seus pés, conectar-se com algo que fosse real e honesto.
Ajoelhou-se junto a uma roseira que ela mesma havia plantado meses atrás. As primeiras folhas verdes começavam a brotar, diminutas promessas de flores que viriam. Mariana as tocou com dedos trêmulos, maravilhando-se de como a vida persistia mesmo nas condições mais difíceis. "Como você faz?" perguntou a roseira. "Como continua crescendo quando tudo parece estar contra você?" A planta não respondeu, claro. Mas no silêncio do jardim noturno, Mariana acreditou escutar uma resposta de qualquer forma. Porque crescer é a única coisa que sei fazer. Porque a alternativa é desistir, e as rosas não desistem. Sentiu passos atrás dela e virou-se. Rafael estava ali, envolto num roupão, com expressão de preocupação profunda. "Vai ficar doente", disse suavemente. "Talvez seja melhor assim." Ele ajoelhou-se ao seu lado sem se importar com o frio nem a umidade da terra. "Não diga isso, por favor." "Por que não?" "Tudo isto foi uma mentira, Rafael. Minha mãe me vendeu, sua família me manipulou e eu. Eu não sou mais que uma peça num jogo que nem entendo." "Isso não é verdade." "Não? Então me diga, o que sou? O que somos?" Rafael tomou suas mãos frias entre as suas, aquecendo-as. "Você é a mulher que trouxe vida a um jardim morto, a que me ensinou que é possível começar de novo, a que me olha e vê além de meu sobrenome e meu dinheiro." Sua voz se quebrou. "É a mulher de quem me apaixonei, Mariana, e me aterroriza perdê-la." As palavras atravessaram a névoa que a envolvia. "Amor." Ele havia dito, "amor." "Me ama", sussurrou. "Com tudo que sou, com tudo que tenho. Te amo." Mariana olhou para ele procurando a mentira em seus olhos. Não a encontrou. Apenas encontrou verdade, vulnerável e nua. "Eu também", confessou. E as palavras a surpreenderam tanto quanto a ele. "Te amo. E isso me aterroriza tanto quanto a você." Ele a abraçou então, ali no meio do jardim, sob as estrelas de uma noite de primavera precoce. Mariana sentiu o calor de seu corpo atravessando o frio, sentiu seu coração batendo contra o dela. E pela primeira vez em semanas acreditou que talvez, só talvez, havia um caminho para a frente. "Vamos entrar", disse Rafael. "Juntos. E amanhã enfrentaremos tudo isso, juntos." Mariana assentiu, permitindo que ele a guiasse de volta à fazenda. Não sabia o que o futuro reservava, não sabia se poderiam superar as mentiras, as manipulações, as pressões familiares. Mas sabia uma coisa: já não estava sozinha. E isso, por enquanto, era suficiente. A primavera avançou com passos firmes, e com ela, Mariana começou a sarar. Não foi um processo rápido nem linear. Houve retrocessos, dias ruins, momentos em que a dúvida ameaçava afogá-la. Mas lentamente, com a paciência de quem cultiva um jardim, foi recuperando o chão sob seus pés. Rafael esteve ao seu lado em cada passo. Não com grandes gestos nem promessas grandiosas, mas com a constância das pequenas coisas. Uma xícara de chá junto à sua cama cada manhã. Uma mão que procurava a dela durante os jantares, perguntas genuínas sobre como se sentia e a paciência de escutar respostas que às vezes não chegavam. O jardim foi sua salvação, como havia sido desde o princípio. Mariana voltou a ele quando as forças retornaram, encontrando consolo no ato simples de plantar e podar, de criar ordem no meio do caos. A primavera o havia despertado com uma explosão de cor. As rosas floresciam em vermelhos e rosas intensos, a alfazema formava tapetes roxos ao longo dos caminhos e as limoeiras se cobriam de flores brancas cujo perfume inundava a fazenda inteira. Um dia, enquanto trabalhava no pavilhão colonial que finalmente havia liberado de sua prisão de Hera, Rafael apareceu com 2 taças de vinho e uma expressão que Mariana não soube decifrar. "Tenho algo para te contar", disse, sentando-se no banco de pedra que ela havia restaurado. Mariana deixou as tesouras de poda e sentou-se ao seu lado, aceitando a taça que lhe oferecia. "Bom ou ruim?" "Acho que bom. Mas quero que você decida." Estendeu-lhe um envelope. Dentro, Mariana encontrou documentos legais cheios de jargão que não entendia completamente. "O que é isto?" "Encontrei uma solução para o problema do testamento." Rafael tomou um gole de vinho.
Falei com advogados, com juízes, até com alguns dos primos mais razoáveis, e chegamos a um acordo. Mariana esperou, o coração acelerado. Vou dividir parte da herança voluntariamente. Beatriz receberá suficiente para pagar suas dívidas e estabilizar sua situação. Os primos de Goiás obterão uma compensação justa. Em troca, renunciarão a qualquer reivindicação sobre a fazenda e as principais plantações. E a cláusula do herdeiro ficará invalidada pelo acordo. Já não há pressão, já não há prazo. Olhou-a com uma intensidade que a fez tremer. Se algum dia tivermos filhos, Mariana, será porque ambos desejamos, não por um testamento escrito há 70 anos por um homem que nunca conhecemos. As lágrimas correram pelas bochechas de Mariana, mas desta vez eram de alívio. Por quê? Perguntou. Vai perder milhões. Porque você vale mais que qualquer quantia de dinheiro, porque me recuso a repetir os erros do passado. Tomou sua mão. Isabel fugiu porque se sentiu presa. Não permitirei que você sinta o mesmo. Se ficar comigo, quero que seja por escolha, livre, completa, sem condições. Mariana lançou-se em seus braços, beijando-o com uma paixão que tomou a ambos de surpresa. Quando se separaram, ambos riam e choravam ao mesmo tempo. Sim, disse ela, escolho ficar. Escolho você. Naquela noite, enquanto a lua cheia banhava o jardim de prata, fizeram amor pela primeira vez, como duas pessoas completamente livres, sem fantasmas do passado espreitando, sem pressões do futuro ameaçando. Apenas eles, no presente, escolhendo-se mutuamente. Depois, aninhados sob os lençóis, Mariana falou de seus sonhos, do viveiro de plantas nativas que sempre havia querido abrir, de ensinar crianças sobre a importância da terra e das sementes, de criar algo que perdurasse além dela mesma. Faça, disse Rafael. Há espaço de sobra na propriedade. Podemos construir uma estufa profissional, contratar ajudantes, tudo o que precisar. Está falando sério? Completamente. Sua felicidade é minha prioridade agora. Se esse viveiro te faz feliz, então eu serei feliz vendo você trabalhar nele. Mariana adormeceu naquela noite com um sorriso nos lábios e uma sensação que há meses não experimentava. Esperança. Genuína, brilhante, inquebrantável esperança. O verão chegou com seu calor paulista implacável e com ele uma transformação que ninguém poderia ter previsto naquele dia distante em que Mariana caminhou em direção ao altar com o peso das pérolas afundando-a. O viveiro tomou forma no extremo sul da propriedade, onde um antigo estábulo abandonado foi convertido numa estufa moderna cheia de luz. Mariana o batizou de Raízes do Cerrado e mergulhou no projeto com uma paixão que a fazia brilhar de uma maneira que Rafael não podia deixar de admirar. Os primeiros clientes foram os vizinhos das cidades próximas, agricultores curiosos que haviam ouvido falar da senhora de fora que sabe de plantas. Mariana os recebia com paciência infinita, explicando as virtudes das espécies nativas, ensinando técnicas de cultivo sustentável, compartilhando conhecimentos que havia acumulado durante anos de estudo. Você é uma professora natural, disse Rafael uma tarde, observando-a da entrada da estufa, enquanto ela guiava um grupo de escolares entre os vasos. Só faço o que amo, respondeu ela, seus olhos brilhando. E acontece que amo muitas coisas. O olhar que trocaram dizia mais que 1000 palavras. A relação com sua mãe continuava complicada. Mariana havia escrito uma carta longa, expressando sua dor e sua decepção, mas também deixando a porta aberta para uma eventual reconciliação. Helena havia respondido com desculpas toscas e justificativas que Mariana não estava pronta para aceitar, mas o diálogo, embora doloroso, havia começado. O perdão não é para ela, explicou Mariana a Rafael uma noite. É para mim, para não carregar esse peso pelo resto da vida. Você é mais forte do que pensa, disse ele. Sou agora, graças a você. Conceição, por sua parte, havia florescido junto com o jardim. A mulher severa que Mariana havia conhecido ao chegar havia se transformado em algo parecido com uma avó adotiva, uma confidente que compartilhava segredos de cozinha e conselhos de vida enquanto preparavam juntas as refeições.
Nunca pensei que veria este lugar assim tão vivo, confessou Conceição uma manhã, olhando pela janela da cozinha em direção ao jardim resplandecente. A senhora Isabel estaria orgulhosa. Não sou Isabel, lembrou Mariana suavemente. Eu sei, e por isso funciona. Ela amava este lugar, mas você o fez seu. Há uma diferença. Mariana pensou nessas palavras durante dias, fazer algo seu. Não substituir o que havia sido, mas criar algo novo sobre os alicerces do passado. Era exatamente o que havia feito com o jardim, com o viveiro, com seu casamento. Havia tomado as cinzas de histórias anteriores e havia plantado nelas as sementes de sua própria narrativa. O outono trouxe uma visitante inesperada. Uma tarde, um carro desconhecido parou em frente à fazenda, e dele desceu uma mulher que Mariana não reconheceu. Era de meia idade, com o cabelo castanho salpicado de grisalhos e olhos de um verde familiar. "Posso ajudá-la?" perguntou Mariana, saindo ao encontro. "Procuro Rafael Cavalcante", disse a mulher, sua voz tremendo ligeiramente. Algo naquela voz, naqueles olhos, fez com que Mariana entendesse antes que se apresentasse. "Sou Isabel." O mundo parou. "Rafael não está agora", conseguiu dizer Mariana. "Mas posso. Quer entrar?" Isabel assentiu e juntas entraram na casa, que a mulher havia abandonado 5 anos atrás. Sentaram-se na biblioteca, com chá que Mariana preparou mecanicamente, enquanto sua mente tentava processar a situação. Isabel olhava ao redor com expressão indecifrável, notando as pequenas mudanças. Os livros novos nas estantes, as fotos de Mariana e Rafael na prateleira da lareira, a sensação geral de vida que impregnava o espaço. "O jardim está lindo", disse finalmente. "Vi quando cheguei. Não podia acreditar que fosse o mesmo lugar." "Obrigada." Foi. "Um projeto importante para mim. Fico feliz." Isabel olhou-a diretamente. "Precisa de alguém que cuide dele. Eu não soube fazê-lo bem." "Por que voltou?" Isabel suspirou, e nesse suspiro havia 5 anos de história que Mariana só podia imaginar. "Porque precisava fechar este capítulo. Tenho vivido em Porto Alegre, reconstruindo minha vida do zero. Levou muito tempo para encontrar a paz, para me perdoar por ter fugido como fugi. Mas finalmente consegui, e parte desse processo é voltar aqui, olhar Rafael nos olhos e dizer o que deveria ter dito antes de ir embora. O que é? Que não foi culpa dele, que o perdoo, e que espero que ele também possa se perdoar." Quando Rafael chegou 1 hora depois, encontrou as 2 mulheres sentadas no jardim, conversando em voz baixa, enquanto o sol do entardecer tingia tudo de dourado. A expressão de seu rosto ao ver Isabel foi de choque absoluto, mas Mariana notou que não havia dor. Apenas surpresa e talvez algo de alívio. A conversa entre Rafael e Isabel foi privada. Mariana lhes deu espaço, retirando-se à estufa onde as plantas não faziam perguntas e o silêncio era reconfortante. Passaram horas antes que Rafael a encontrasse ali, com expressão de alguém que acabara de soltar um peso enorme. "Está bem?" perguntou ela. "Estou melhor do que estive em anos." Abraçou-a. Ela está bem. Encontrou seu caminho e me libertou de uma culpa que nem sabia quanto pesava. "Fico feliz. Sabe o que me disse antes de ir?" Rafael afastou-se o suficiente para olhá-la nos olhos. "Me disse que se alegrava de que tivesse encontrado alguém como você, que podia ver que era exatamente o que esta casa precisava, o que eu precisava." Mariana sentiu as lágrimas correrem por suas bochechas, mas eram lágrimas de gratidão, de fechamento, de novo começo. "Vai vê-la de novo?" "Talvez, mas já não importa. O que importa é o presente, e meu presente é você." O inverno de seu 2º ano na fazenda foi diferente do primeiro. Já não havia solidão nem silêncio opressivo, mas noites junto ao fogo planejando o futuro do viveiro, manhãs cozinhando juntos enquanto a geada cobria os campos, e uma intimidade que havia crescido até converter-se em algo inquebrantável. Foi em julho quando Mariana soube. Antes de qualquer teste, antes de qualquer confirmação médica, sentiu com uma certeza que vinha de um lugar mais profundo que a razão. Estava no jardim, plantando bulbos para a primavera, quando uma onda de tontura a obrigou a sentar-se. Apoiou a mão sobre seu ventre quase sem pensar, e nesse momento soube.
Não disse nada a Rafael imediatamente. Precisava processar, certificar-se de que o que sentia era real e não apenas um desejo disfarçado de intuição. Fez o teste em segredo e, quando as 2 linhas apareceram, chorou durante 1 hora inteira. Mas não eram lágrimas de medo nem de obrigação. Eram lágrimas de alegria pura, de maravilhamento ante o mistério da vida que crescia dentro dela. Um filho, seu filho, de ambos. Deu a notícia a Rafael naquela mesma noite durante o jantar. Havia preparado seu prato favorito, picanha assada com batatas e alecrim do jardim, e havia colocado um pequeno vaso com um broto de limoeira junto ao seu prato. "O que é isto?" perguntou ele confuso. "Uma nova vida", respondeu Mariana, "como a que cresce aqui." Levou a mão ao ventre. Rafael demorou um momento para compreender. Quando o fez, sua expressão foi algo que Mariana guardaria em sua memória para sempre. Uma mistura de incredulidade, alegria e terror que se transformou rapidamente em algo maior que qualquer emoção individual. "Você está? Vamos." "Sim." Ele levantou-se tão bruscamente que a cadeira caiu no chão. Rodeou a mesa e a levantou em seus braços, girando com ela enquanto ria com uma felicidade que Mariana nunca lhe havia visto. "Um filho", repetia. "Nosso filho." "Ou filha", pontuou ela, rindo também. "Ou filha. Tanto faz, não importa. É nosso." Naquela noite não dormiram. Conversaram durante horas sobre nomes e quartos, sobre o futuro que se abria diante deles como um campo sem arar cheio de possibilidades. E quando o amanhecer começou a pintar o céu de rosa e laranja, ficaram em silêncio, simplesmente abraçados, sentindo o batimento de seus corações sincronizados. "Tinha medo", confessou Rafael, "depois de tudo do testamento, depois da pressão. Tinha medo de que, se isto acontecesse, pensaria que era só por obrigação." "Eu sei, eu também tinha medo." Mariana tomou seu rosto entre as mãos. "Mas isto não é por nenhum testamento, Rafael. Isto é porque te amo, porque nos tornamos algo real, porque quero criar uma família contigo, não porque me obrigam, mas porque escolho." "Te amo", disse ele, e as palavras nunca haviam soado tão verdadeiras. A notícia se espalhou rapidamente. Conceição chorou de alegria quando soube, abraçando Mariana com uma força surpreendente para sua idade. Os vizinhos da cidade próxima enviaram felicitações e presentes. Mantas tecidas à mão, sapatinhos diminutos, conselhos transmitidos de geração em geração. Até Beatriz surpreendentemente enviou uma carta. Não era efusiva nem calorosa, isso seria esperar demais, mas era civilizada. Felicitava o casal e expressava sua esperança de que a criança herdasse o melhor de ambas as famílias. Era um começo. Mariana ligou para sua mãe para dar a notícia. A conversa foi difícil, mas necessária. "Vai ser avó", disse. O silêncio do outro lado da linha durou vários segundos. "Mariana Tiseu", Helena estava chorando. "Me permitirá conhecer meu neto?" Era uma pergunta que Mariana havia temido. Mas olhando o jardim através da janela, vendo como a vida persistia mesmo no frio do inverno, encontrou sua resposta. "Sim. Mas as coisas têm que mudar entre nós. Preciso de honestidade. Preciso que reconheça o que fez e que se comprometa a ser diferente. Farei. Prometo." "Então sim, conhecerá seu neto." O perdão, descobriu Mariana, não era um evento, mas um processo. Não acontecia da noite para o dia, não apagava a dor do passado, mas abria a possibilidade de um futuro diferente, e isso era suficiente. A gravidez avançou com a mesma graça com que a primavera transformava o jardim. Mariana florescia junto com as rosas, seu corpo mudando para abrigar a nova vida que crescia dentro dela. Continuava trabalhando no viveiro, com mais cuidado, com mais pausas, mas recusando-se a abandonar o que amava, e os vizinhos se maravilhavam de vê-la entre as plantas, com o ventre arredondado e as mãos cheias de terra. Rafael havia se convertido em algo que ninguém, nem ele mesmo, teria previsto. Um futuro pai completamente dedicado. Lia livros sobre gravidez e criação, assistia a todas as consultas médicas, preparava o quarto do bebê com um cuidado quase obsessivo.
A frieza que o havia caracterizado quando Mariana chegou à fazenda havia desaparecido completamente, substituída por um calor que a surpreendia e encantava em partes iguais. "Quem é você e o que fez com meu marido?" brincou ela uma tarde, vendo-o pintar as paredes do quarto infantil de um suave verde sálvia. "Seu marido está aqui", respondeu ele, deixando o pincel para rodeá-la com os braços manchados de tinta. Só que agora tem razões para sorrir. O verão trouxe o calor e a espera. Mariana passava as tardes no pavilhão colonial do jardim, lendo ou simplesmente contemplando como as abelhas visitavam as alfazemas. O bebê se movia constantemente, como se já estivesse impaciente por conhecer o mundo que o esperava. Uma tarde de fevereiro, enquanto o sol começava a descer e o ar se tingia de dourado, Mariana sentiu a primeira contração. O que se seguiu foram 12 horas que passaram num piscar de olhos e ao mesmo tempo duraram uma eternidade. Rafael esteve ao seu lado em cada momento, segurando sua mão, sussurrando palavras de encorajamento, sendo a rocha a qual ela se agarrava quando a dor ameaçava dominá-la. E então, com o amanhecer do dia seguinte, ela chegou. Uma menina, pequena, perfeita, com uma mata de cabelo escuro e os olhos ainda fechados contra a luz do mundo. Quando o médico a colocou sobre o peito de Mariana, ela sentiu seu coração expandir até conter o universo inteiro. "Olá, pequena", sussurrou, as lágrimas correndo livremente por seu rosto. "Estávamos te esperando." Rafael inclinou-se sobre elas, seu próprio rosto banhado em lágrimas. "É perfeita", disse, sua voz quebrada de emoção. "Como você." Chamaram-na Aurora, como o amanhecer que a havia recebido. E enquanto a seguravam juntos, maravilhando-se de seus dedos diminutos e sua respiração suave, Mariana soube que este era o momento para o qual tudo o demais havia se preparado. Cada dor, cada dúvida, cada momento de escuridão, tudo havia conduzido a isto. Os primeiros meses com Aurora foram um turbilhão de noites sem dormir, fraldas e uma felicidade tão intensa que às vezes doía. Mariana descobriu reservas de força que não sabia possuir, enquanto Rafael revelava uma paciência e uma ternura que o transformavam ante seus olhos. Conceição converteu-se numa avó honorária, sempre disposta a cuidar da pequena enquanto os pais descansavam, cantando-lhe canções de ninar paulistas que haviam passado de geração em geração. Helena veio de visita no outono. Foi um encontro carregado de tensão e esperança, de silêncios incômodos e tentativas de reconexão. Mas quando segurou Aurora pela primeira vez, algo se suavizou em seu rosto. Por um momento, Mariana viu a mãe que havia conhecido em sua infância, antes que as dívidas e o desespero a corrompessem. "É linda", disse Helena. "Tem seus olhos." "E a teimosia de seu pai", acrescentou Mariana, provocando uma risada que rompeu parte da tensão. Nem tudo ficou resolvido naquela visita. As feridas profundas não saram em dias nem semanas, mas se plantou uma semente de reconciliação que, com cuidado e tempo, poderia crescer em algo novo. O inverno chegou suave esse ano, como se a natureza quisesse proteger a nova vida que habitava a fazenda. Mariana passava as tardes na biblioteca com Aurora nos braços, lendo-lhe em voz alta, embora a menina fosse pequena demais para entender. Rafael tocava violão para ela e a pequena o olhava com olhos enormes, cheios de fascinação. "Ela gosta de música", observou Mariana. "É minha filha", respondeu Rafael com um sorriso. Como não ia gostar? Uma noite, quando Aurora dormia placidamente em seu berço e o fogo crepitava na lareira, Mariana e Rafael sentaram-se no jardim apesar do frio. As estrelas brilhavam sobre eles, as mesmas estrelas que haviam iluminado tantas noites de sua história compartilhada. "Lembra da primeira vez que nos sentamos aqui?" perguntou Mariana. "A noite em que me encontrou tocando violão", assentiu Rafael. "Achei que fugiria, que se assustaria." "Quase fugi." Ela se aconchegou contra ele. "Mas algo me fez ficar. Não sei o que foi exatamente. O destino, talvez. Não acredito em destino." "Então o quê?" Mariana pensou um momento antes de responder. "Acredito nas escolhas.
Nos pequenos momentos em que decidimos ficar em vez de fugir, abrir-nos em vez de fechar-nos. Naquela noite escolhi entrar naquele quarto, escolhi te escutar, e cada dia desde então escolhi continuar aqui. E continuo escolhendo. Cada dia, confirmou ela. E continuarei escolhendo amanhã e no dia seguinte e todos os dias que me restarem. Rafael a beijou então, um beijo que continha tudo o que haviam vivido juntos. A dor e a alegria, as dúvidas e as certezas, as perdas e os ganhos. Era um beijo que sabia a passado superado e a futuro promissor. Obrigado, disse ele quando se separaram. Por quê? Por me dar outra chance. Por acreditar em mim quando nem eu acreditava. Por transformar esta casa num lar. Tomou sua mão e a colocou sobre seu peito, onde batia seu coração. Por isto. Mariana sentiu as lágrimas ameaçarem seus olhos, mas desta vez não as conteve. Te amo, disse, mais do que acreditei ser possível amar alguém. E eu a você, sempre. Ficaram assim, abraçados sob as estrelas, até que o frio os obrigou a entrar. E enquanto caminhavam de volta à fazenda de mãos dadas, Mariana pensou no longo caminho que havia percorrido, desde o altar onde sua vida parecia terminar, até este jardim onde havia renascido. Desde o vestido de noiva que pesava como correntes, até os braços do homem que a havia libertado. Desde a jovem que se sacrificou por sua mãe, até a mulher que agora segurava sua própria filha. Não era o final feliz de um conto de fadas. Era algo melhor, era real, com suas imperfeições, suas cicatrizes, suas lutas contínuas, mas também com seu amor, sua esperança, sua promessa de que o melhor ainda estava por vir. 3 anos depois. O sol de dezembro caía sobre o jardim da fazenda, transformando-o num paraíso de cores e fragrâncias. As rosas que Mariana havia plantado anos atrás haviam crescido até formar um arco majestoso sobre o caminho principal, entrelaçando-se num abraço de pétalas vermelhas, rosas e brancas que perfumavam o ar com sua doçura. Aurora corria entre os canteiros perseguindo borboletas com a determinação de seus quase 3 anos. Sua risada cristalina se misturava com o canto dos pássaros e o murmúrio da fonte, criando uma sinfonia de vida que enchia cada canto do espaço. Mariana a observava do pavilhão colonial, com uma xícara de café em mãos e um sorriso que já não precisava de esforço. Ao seu lado, Conceição tricotava um cobertor para o inverno que viria, suas agulhas movendo-se com a prática de décadas. Ela se parece com você, disse a anciã. Essa forma de olhar as plantas como se pudesse ouvi-las falar. Talvez possa, respondeu Mariana. Na idade dela, eu acreditava que as flores me contavam segredos. E agora? Agora sei que o fazem. Rafael apareceu no caminho, carregando uma cesta cheia de verduras da horta que haviam plantado juntos no ano anterior. Aurora o viu e correu em direção a ele, levantando os braços para que a pegasse. Papai, olha a borboleta. Já vi, meu amor, é linda como você. A cena era tão cotidiana, tão simples, que qualquer um poderia passar batido. Mas para Mariana, cada momento como este era um milagre, um lembrete de quão longe haviam chegado. O viveiro, Raízes do Cerrado, havia crescido até tornar-se uma referência regional. Escolas de toda a região enviavam grupos de estudantes para aprender sobre plantas nativas e cultivo sustentável. Mariana havia publicado um livro sobre jardinagem tropical que se vendia bem em todo o Brasil, e cada primavera organizava um festival de flores que atraía visitantes de cidades próximas e distantes. Mas mais importante que qualquer conquista profissional era o que havia construído no pessoal. Um casamento que havia começado como uma transação e havia se transformado numa aliança de amor verdadeiro. Uma família que incluía não só Rafael e Aurora, mas também Conceição, os vizinhos que haviam se tornado amigos, e até Helena, que visitava regularmente e havia demonstrado, lenta, mas consistentemente, que podia ser uma avó presente e carinhosa. A relação com sua mãe nunca seria perfeita. As cicatrizes do passado continuavam ali, invisíveis mas presentes. Mas haviam encontrado uma forma de avançar,
de construir algo novo sobre os escombros do que havia sido. Mariana havia aprendido que o perdão não significava esquecer, mas sim escolher não deixar que a dor do ontem envenenasse a possibilidade do amanhã. Beatriz havia se mudado para Florianópolis, onde havia encontrado um novo início longe das pressões familiares. Enviava cartões no Natal e presentes para Aurora, gestos pequenos que Mariana aceitava como sinais de uma paz frágil, mas real. E o jardim. O jardim era o testamento vivo de tudo que haviam vivido. Cada rosa que florescia, cada alfazema que perfumava o ar, cada limoeira que dava frutos, era um lembrete de que as coisas lindas podem crescer mesmo nos solos mais difíceis, que a vida encontra seu caminho, sempre, se lhe dá a oportunidade. Naquela tarde, quando o sol começava a descer e o céu se tingia de tons dourados e púrpuras, Mariana caminhou em direção ao arco de rosas. Rafael a seguiu, com Aurora adormecida em seus braços depois de um dia de brincadeiras exaustivas. "No que está pensando?" perguntou ele. Mariana contemplou o arco, as flores que ela mesma havia plantado anos atrás, quando tudo parecia perdido. "No dia em que cheguei aqui", respondeu, enquanto estava assustada, enquanto tinha certeza de que minha vida havia terminado. "E agora? Agora sei que aquele dia não foi um final. Foi um começo, o mais improvável e lindo dos começos." Rafael a rodeou com o braço livre, atraindo-a para ele. "Te amo", disse, as mesmas palavras que lhe havia dito milhares de vezes, mas que nunca perdiam seu poder. "E eu a você." Ficaram assim, sob o arco de rosas, enquanto o sol afundava no horizonte e as primeiras estrelas começavam a aparecer. Aurora dormia placidamente, alheia à profundidade do momento. Conceição os observava do pavilhão com um sorriso satisfeito. E o jardim, esse jardim que havia sido abandono e agora era vida, os envolvia com seu perfume e sua promessa de eternidade. Mariana pensou em tudo o que havia sacrificado para chegar até ali, a dor, as lágrimas, as noites de dúvida e desespero. Mas também pensou no que havia ganhado. Um amor verdadeiro, uma filha que era seu maior tesouro, um propósito que a enchia de satisfação. Se pudesse voltar atrás, mudaria algo? A resposta, surpreendentemente, era não. Cada passo do caminho, inclusive os mais dolorosos, a havia trazido exatamente onde precisava estar. Cada ferida havia sido uma lição. Cada perda, uma oportunidade de crescimento. As pérolas do vestido de noiva, que uma vez haviam pesado como correntes, estavam guardadas agora numa caixa no sótão, não como um lembrete de tristeza, mas como um testemunho de transformação, do que era e do que havia chegado a ser. "Pronta para entrar?" perguntou Rafael. "Está esfriando." "Mais um momento", pediu Mariana. Fechou os olhos e inspirou profundamente, enchendo seus pulmões com o aroma das rosas, da alfazema, do jasmim da tarde. Gravou esse momento em sua memória, a paz, a plenitude, a certeza de que, contra toda probabilidade, havia encontrado seu lugar no mundo. Quando abriu os olhos, Rafael a olhava com aquela expressão que ela havia aprendido a amar, uma mistura de ternura, admiração e algo mais profundo que as palavras não podiam capturar. "Sabe de uma coisa?" disse ela. "O quê?" "Sou feliz." Completa. Absolutamente feliz. Ele sorriu, e naquele sorriso estava tudo o que precisava saber. "Eu também." Juntos, caminharam de volta à fazenda enquanto as últimas luzes do dia se desvaneciam. O arco de rosas ficou para trás, suas flores fechando-se suavemente ante a chegada da noite, guardando seus segredos até que o sol voltasse a despertá-las. E Mariana soube, com uma certeza que ia além da razão, que as mais lindas histórias às vezes começam com os finais mais improváveis, que o amor verdadeiro nem sempre chega como esperamos, e que os jardins mais esplêndidos são aqueles que alguém teve a paciência e a coragem de cultivar, mesmo quando tudo parecia perdido. Às vezes, os caminhos que nunca escolheríamos são exatamente os que nos conduzem até nós mesmos.